Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Fala pessoas, aqui é o Andy do canal AM. Roda a vinheta. Somente a tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra sempre me mostra a verdade, o caminho que eu devo seguir. Está escrito em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós estamos no mês de outubro, e esse mês, no dia 12, que vai ser quarta-feira agora, se comemora o Dia das Crianças. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre isso, sobre esse tema, que é ser criança, Nós sabemos que a criança ela é ingênua, A criança ela não vê maldade nas coisas, Ela é totalmente dependente dos seus responsáveis, Nós passamos por essa fase porque nós fomos um dia criança. Então a criança ela está em fase de desenvolvimento, de crescimento, onde ela escuta, primeiro ela escuta, depois ela absorve tudo que ela está vendo. Depois ela tenta fazer, como falar, como andar, Começa aos poucos. Então, a nossa vida, todos nós começamos assim, E eu digo fisicamente, mas também em toda a área da nossa vida, nós temos que começar engatinhando, depois nós começamos a segurar nas coisas, começar a querer andar, para que nós possamos gradativamente, irmos aprendendo, aos poucos, e nos tornando melhores em tudo que fazemos, E na vida espiritual é assim também, Nós tivemos que nascer também, nascer no Espírito, nascer na água no Espírito, como Jesus falou. E dessa forma, nós podemos, com certeza, aperfeiçoar no aprendizado da salvação, do caminho da salvação, que é Cristo Jesus, As crianças, não só no nosso país, mas no mundo todo, estão vivendo uma situação difícil, Muitas estão vivendo nas ruas, debaixo das pontes, Muitas crianças também abortadas, pelas mães, que não querem essa criança, e acaba fazendo isso, tirando a vida dessa criança inocente. E nós vemos também crianças comendo no lixo, crianças andando sujas, crianças desamparadas, como eu disse, vivendo nas ruas, sem condição alguma de higiene, Às vezes não tem uma casa, não tem uma família, Foi abandonada pela sua família, estão no mundo das drogas, Estão conhecendo a prostituição cedo. E nós sabemos que isso não é o plano de Deus para a humanidade, mas nós sabemos que através do pecado, Satanás entrou no mundo e através disso, lá no começo em Adão e Eva, lá no Gênesis, foi quando o pecado entrou no mundo, quando Adão e Eva cedeu àquela proposta daquela serpente, que diz a palavra de Deus que era Satanás em forma de serpente, e enganou os dois, e a partir daquilo ali eles desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo. E nós sabemos que o pecado só tem se alastrado, mas nós precisamos nos preocupar com as nossas crianças, principalmente nós que somos cristãos, precisamos nos preocupar em querer um mundo melhor, em querer ensinar o que a palavra de Deus tem ensinado para que elas possam crescer no temor do Senhor. Então eu vou estar lendo algumas referências mediante essa palavra, sobre o tema ser criança. Vamos falar sobre Nicodemos, que foi um grande
um dos principais dos sacerdotes, um grande fariseu, né, conhecedor da lei, e que ele, diz a palavra de Deus, que numa noite ele foi ter com Jesus e ele disse: nós sabemos que tu és mestre e que tu operas grandes milagres. E Jesus fez uma pergunta para ele, né, quando ele afirmou isso, dizendo que Jesus era mestre e que operava milagres. Vamos ver o que ele disse. João capítulo 3, vamos ler do versículo 3 até o 7. Diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Então, Nicodemos ficou surpreso com aquela pergunta que Jesus fez para ele, né? Porque ele estava afirmando, ele disse que não só ele, mas todos daquela província reconheciam que Jesus era um grande mestre, né? E Jesus falou para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos ficou se questionando, né? Como um homem adulto, um homem velho, pode voltar ao ventre de sua mãe e voltar a nascer? E Jesus explicou para ele, né, que todo aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que Jesus quis dizer? Que todo aquele que reconhece o Senhor Jesus está nascendo de novo, né? Nasce no Espírito e não nasce, não estou dizendo nascendo fisicamente, porque todos nós nascemos um dia da nossa mãe, né? Nós saímos do ventre da nossa mãe e nascemos. Mas o que Nicodemos, esse grande mestre dos principais dos judeus, se questionou foi isso, porque ele não entendeu o que Jesus estava dizendo, né? Ele achou que ele tinha que voltar para o ventre da sua mãe, tornar a nascer, mas Jesus disse: não, aquele que nasce em Deus, nasce do Espírito, né? Ou seja, a partir do momento que reconhece Jesus como Salvador, tem uma nova vida, uma vida transformada, uma vida diferente, vive pelo Espírito, não vive mais pela carne. O que quer dizer carne? Carne, tudo que o corpo deseja, né? Que faz com que nós venhamos a fazer o mal, né? O pecado, aquilo que desagrada a Deus, né? Então aquele que é nascido da carne é carne, ou seja, aquele que pende para as coisas da carne, pende para o pecado. Que nós possamos fazer as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Vamos ver em Mateus capítulo 18, do 1 ao 5. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, aqui nós vemos nessa palavra, nós entendemos, né, pelo que Mateus disse, né, escreveu este capítulo, que Jesus ali se espelhou naquela criança, né? Ele estava caminhando ali com aquela multidão que o seguia, né? E Jesus falou: maior no reino dos céus tem que se tornar como essa criança. Ele destacou aquela criança, né? Ele falou: e aquela que recebe essa criança, a mim me recebe. Então que nós possamos ter esse entendimento de que no reino dos céus, né, é ao contrário do reino em que vivemos fisicamente, né? Aqui nessa terra, porque aqui nessa terra nós começamos de pequeno e depois nós vamos crescendo, né? Agora no reino dos céus não, nós temos que nos tornar como criança, porque a criança, ela é sincera, ela é justa, né? Ela ama realmente, nós temos que
que ter todos esses atributos que uma criança tem diante de Deus, né? Para que possamos alcançar o reino dos céus. Amém? Vamos ver também outras referências. Mateus 19, do 13 ao 15 diz: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então aqui já é uma outra ocasião em que Jesus percebeu que tinham algumas crianças ali, no meio daquela multidão que o seguia. E ele percebeu que os discípulos estavam impedindo que elas alcançassem o Mestre. Acredito que os discípulos se sentiam incomodados com aquelas crianças, né? Porque criança é agitada, criança pula, criança grita, né? E os discípulos acabaram impedindo. E Jesus falou: não as impeçais, mas deixa vir a mim, né? Porque dos tais é o reino dos céus. Então aqui nós aprendemos que temos que ser como criança para alcançarmos o reino dos céus. Vamos ver também em Mateus 21, 14 e 16. Diz: Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Então até aqui nós vemos que aqui também foi uma outra ocasião em que eles vieram do templo, né? E Jesus estava mais uma vez acompanhado com uma grande multidão que o seguia, né? Para ver os seus milagres, muitos por curiosidade ou outros porque precisavam mesmo de uma cura, de um milagre. E vieram a Jesus no templo, cegos, coxos, e ele os curou. E os principais sacerdotes se maravilharam com isso, e que Jesus fazia, né? E ali, no meio daquela multidão, tinham meninos, aquelas crianças, e elas aclamavam a Jesus, e elas diziam: Hosana ao filho de Davi. E nós vemos aqui que os principais sacerdotes se indignaram muito, né, com o que aquelas crianças faziam. Mas Jesus falou a eles: vocês nunca leram sobre isso? Ouves o que eu estou dizendo? E Jesus falou: da boca delas, dos pequenos, das crianças, até das crianças de peito, é que produz, é que se tira o perfeito louvor. Então nós vemos que a criança ela não canta ou ela não louva para se aparecer, mas porque ela realmente está com o coração voltado a louvar, a adorar a Deus, né? Ela não quer se aparecer, ela não quer ser melhor que ninguém, e é dessa forma que se produz um perfeito louvor, que nós possamos nos espelhar nessas palavras de Jesus e também produzir um louvor sincero diante de Deus, e não apenas para se aparecer ou para competir com alguém quando se canta. E para finalizar, nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 2, que diz: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então até aqui, nós vemos que aqui é a primeira carta de Pedro, né, o apóstolo de Cristo, e ele disse aqui que nós temos que desejar, hoje serve para nós, então ele disse: desejai ardentemente, ou seja, com todas as suas forças, com todo o seu coração, deseje ser como crianças recém-nascidas, né, que precisam do genuíno leite espiritual. Aqui ele está falando que através disso, do leite espiritual, né, ou seja, da palavra de Deus, né, absorvendo a palavra de Deus, você com certeza vai estar tendo um crescimento para a salvação. É isso que ele diz nesse versículo, amém? Então, eu quero dizer que você, que é pai ou muitas vezes se sente falho na criação dos seus filhos, a partir de hoje,
Coloque Deus no centro de tudo. A partir de hoje, que você possa se espelhar na palavra para criar os seus filhos. E com certeza eles vão se lembrar depois, quando estiverem mais velhos, do que aprenderam através da palavra que você ensinou, através da palavra de Deus, né? Ensinado pelos pais. É muito importante, por isso que Salomão escreveu aquele provérbio, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Nós vemos que muitas crianças estão se tornando jovens e adolescentes assassinos, drogados, e muitas coisas ruins, né? Que têm entrado no meio da humanidade. Tudo começa do berço, né? A criança ela está sendo criada muitas vezes num lar onde tem a separação dos pais, onde tem a briga constantemente, onde tem a falta de diálogo, onde tem agressões verbais ou agressões físicas dentro do lar, e isso acaba afetando na criação dos filhos. Então ela se torna um adulto agressivo, se torna um adulto frustrado, em que nós possamos nos preocupar com a criança, porque a criança é o futuro da nação. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador.